E estamos novamente aqui, gente, mostrando para vocês essas belezuras dessas plantas maravilhosas, gente. Finalizamos o nosso Jardim das Flores e eu tinha que mostrar para vocês todos os detalhes, como ficou perfeito, gente. Hoje a gente vai estar fazendo um tourzinho bem rápido aqui no Jardim das Flores. Quero mostrar tudinho para vocês, para quem não viu ainda. Para quem não viu todos os vídeos, né, gente, com todos os cantinhos, posso estar mostrando agora. Todos os detalhes com todas as plantinhas, para vocês verem como ficou divino o nosso Jardim das Flores, gente. As cores aqui estão radiantes, espetaculares. Essas petúnias, gente, fechou com chave de ouro. Uma mais linda que a outra, uma mais perfeita que a outra, gente. Uma explosão de cores. A nossa pracinha não poderia ter ficado mais linda, gente. Para quem está comigo aqui desde o início do Jardim das Flores, viu cada plantinha que eu coloquei aqui, cada espacinho que eu fiz, né, gente, com bastante carinho, com bastante amor. E cada transformação dia a dia foi se transformando no jardim perfeito, do jeito que eu sempre imaginei. Sempre quis, gente, um jardim cheio de flores, um jardim que eu pudesse ter bastante aconchego, um jardim que pudesse encher os meus olhos, gente. E hoje, quando eu acordo de manhã, olho essa pracinha, gente, meu coração se enriquece de muita felicidade. Cada cantinho feito com bastante amor, cada cantinho feito com bastante carinho, cada detalhe, cada coisinha que a gente colocou, né? Claro, a gente sempre tem coisas novas para pôr, plantas novas, porque a gente que é amante, né, gente, de planta, sempre quer uma plantinha diferente. Mas eu tô muito satisfeita com o resultado de cada detalhe. Cada pintura feita, cada plantinha colocada em cada vaso feito pelas próprias mãos, né, gente, pelas minhas mãos. Então, assim, tudo muito lindo. Tudo muito perfeito, e eu só tenho a agradecer a Deus, que graças a Deus eu consegui finalizar esse jardim. Agora, pessoal, a gente vai focar em outro jardim, na qual a gente vai ter muitas plantinhas lindas, 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 como essas que a gente tem aqui. A única diferença, gente, é que aqui eu tenho bastante plantinha nos vasos e lá eu quero colocar bastante plantinha no chão. Mas cada plantinha aqui, gente, foi escolhida com muito carinho, com muito amor. Pensei em cada detalhe, cada cor. Sempre as cores que eu mais gosto, as plantas que eu mais amo. Coloquei aqui, gente, com todo o meu coração, com todo o meu carinho. E vocês não têm noção de como é gratificante acordar de manhã, gente, e ver tudo isso do jeitinho que eu sempre imaginei. Tudo isso do jeitinho que eu sempre sonhei. Isso é muito bom, gente, é muito gratificante. Você vê cada detalhe, cada corzinha dessa, cada botãozinho desse, gente, que abre. É uma explosão de emoção dentro do coração de quem ama planta. Faltam algumas coisinhas para finalizar ainda, mas para mim, gente, já tá praticamente finalizado esse jardim. Só tenho a acrescentar, porque a gente que é amante de plantas sempre tá comprando plantinhas novas, plantinhas que a gente ainda não tem a espécie, mas do jeito que tá aqui, gente, já está uma verdadeira explosão de flores encantadoras aqui nos jardins. Todo final de tarde, gente, a gente vê os nossos beija-flores, os passarinhos, como a gente fez o cantinho dos pássaros, os pássaros vêm aqui, se alimentam, gente, tomam água. E para mim não tem preço, gente, isso aqui para mim não tem preço. Os beija-flores podem vir aqui, eles ficam nas nossas plantinhas aqui. É muito gratificante, gente, muito gratificante mesmo. Essa columeia peixinho, pessoal, ela tá deslumbrante, tá um escândalo de coisa mais linda. E a nossa pracinha ficou dessa forma, gente. Pra quem não viu, tourzinho aqui, meio por cima, né?
Para quem não viu ainda os detalhes de cada plantinha. Para quem já viu, gente, eu agradeço muito vocês terem ficado comigo aqui no vídeo. Para quem tiver curiosidade também de ver cada cantinho, dá uma procuradinha aí, gente, no canal. Tem cada cantinho, cada detalhe, cada espacinho aqui feito com bastante carinho, com bastante emoção e muita felicidade de ver tudo concretizado do jeitinho que eu sempre sonhei, gente. Ah, meu brinquinho de princesa, como eu esperei comprar essa plantinha. Sabendo que eu amava e amo essa plantinha, gente. Hoje eu posso dizer que eu tenho aqui no meu jardim essa coisa rica, juntamente, gente, com o vaso que eu mesma fiz. Então isso daqui para mim é muito, muito gratificante, gente. O nosso cantinho dos pássaros encantador. Um ambiente perfeito, gente. Isso daqui foi a melhor coisa que eu fiz, porque, gente, é o dia inteirinho pássaros aqui. A gente pode colocar comidinhas para ele, trocar aguinhas, e eles têm um espacinho para eles ficarem. Para os beija-flores, gente, os beija-flores amam tudo isso daqui. Então, quem tem a oportunidade, gente, de ter um espacinho aí na casa de vocês, seja lá um quintal, seja lá uma varanda, seja lá um espacinho pequeno que vocês tiverem, mesmo se vocês não têm terra, gente, coloquem um vasinho, coloquem as plantinhas. Se não tiver como, coloca a plantinha pendente. É muito gratificante. A gente sempre coloca um bebedorzinho de água para os passarinhos poderem vir, porque é muito, muito bom, gente. Só quem faz e vê, olha que coisa linda. Acabou de vir uma borboleta, gente. Que coisa mais rica. Aqui é o tempo todo assim. Dá vontade de sentar e ficar só admirando as borboletas e admirando os pássaros, gente, que vêm aqui todos os dias, todos os dias. É muito gratificante. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Mais um dia maravilhoso, gente, se iniciando aqui na chácara. E hoje eu tô muito empolgada, porque a gente vai começar, pessoal, o nosso Jardim do Éden, gente. Vamos começar o nosso Jardim do Éden, que fica aqui, ó, onde tá as minhas frutíferas. Vou mostrar tudinho para vocês e vou começar, gente, a plantar no nosso Jardim do Éden. A primeira plantinha que a gente vai plantar, gente, assim, no nosso Jardim do Éden hoje, vai ser a Lágrima de Cristo e o Coração Sangrento. Quem assistiu o vídeo anterior aqui sabe que eu comprei lá no Ceasa. A gente finalizou as petúnias, né, no nosso Jardim das Flores, gente, que ficou maravilhoso. Ficou muito, muito lindo. Eu comecei o vídeo aqui com a introdução do Jardim das Flores. Quem não acompanhou, gente, quiser correr lá no canal, acompanhar, procurar lá, tem todos os capítulos lá. A gente fez, acho que até o capítulo 9, se não me engano, do Jardim das Flores, gente. Ficou coisa mais linda. Finalizei ele, claro, né? A gente sempre tem mais algumas coisinhas para colocar. A gente fala finalizou, mas a gente nunca finaliza, né? Porque a gente tá sempre mexendo. Mas pelo menos assim, o projeto já foi feito, já tá perfeito o nosso Jardim das Flores, então agora a gente vai começar o nosso Jardim do Éden. Depois do Jardim do Éden, gente, a gente vai para o Jardim Tropical. Então a gente tem muito serviço para fazer por aqui. E hoje eu queria mostrar para vocês um pedacinho do nosso Jardim do Éden, mostrar um pedacinho das frutíferas, as coisinhas que a gente tem por aqui, fazer uma geralzinha para vocês terem noção de onde a gente vai começar o nosso próximo jardim. Então, gente, para quem gosta desse tipo de conteúdo, de plantas, de flores, de jardim, para quem não me conhece, gente, meu nome é Zuleide. Eu amo planta, adoro plantinhas, estou em formação aqui de 3 jardins. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, gente, quiser assinar aqui no canal, deixar seu like, fazer aquela assinatura no canal, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais e eu mostrar cada vez mais, gente, coisas bonitas para vocês. Para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu super convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem a beleza das plantas, né? Como eu sempre sou apaixonada por planta. Eu posso estar trocando experiência com vocês, vocês comigo, né? E o nosso canal possa crescer cada vez mais, né, pessoal? Então vamos lá, hoje vai ser o nosso Jardim do Éden. A gente vai começar ele, porque a gente está com a corda toda aqui, com bastante emoção,
com bastante vontade de começar, porque, gente, aqui é grande, hein? Imagina o tanto de planta que não vai caber aqui. Meu Deus, o nosso Jardim das Flores era bem pequenininho, já ficou lindo? Imagina esse paraíso todo aqui. Vou mostrar para vocês tudo em detalhe, gente. Se quiser acompanhar, vem comigo. Vamos pro vídeo. E vamos, pessoal, iniciar agora o nosso Jardim do Éden. Para vocês terem uma noção, gente, aqui é a nossa pracinha, onde só falta completar uma coisinha ali, ó, para finalizar, que brevemente vocês já vão ver. Nosso Jardim das Flores, gente, ficou radiante, ficou coisa mais linda. Quem acompanhou aí viu que ficou muito bonito, ficou do jeitinho que eu esperava, com bastante cores, tudo do jeito que eu sempre imaginei. E agora, pessoal, a gente vai para cá, para esse lado aqui, gente. Esse é o lado que a gente vai começar agora. Esse será o nosso Jardim do Éden. Vou mostrar para vocês algumas plantinhas que eu já tenho plantada no nosso jardim e também temos algumas frutíferas. Que no outro vídeo, gente, eu faço um tour para vocês, para não ficar muito longo esse, e mostro todas as frutíferas. Mas de início já posso dizer para vocês que aqui a gente já tem um belo de um pé de abacate, bem grande, e um pé de carambola, que muitas e muitas vezes eu mostrei vídeo aqui no canal, mostrando muitas e muitas carambolas por aqui, que é um espetáculo. Gente, de início eu pretendo fazer arcos. Bem no início eu quero fazer um arco, colocar uma pendente, uma trepadeira de meia sombra, né? Porque vocês já viram que aqui tudo é meia sombra, pessoal. Então, de início, eu quero colocar já uma meia sombra, uma trepadeira meia sombra. E vou mostrar para vocês aqui agora aonde será o nosso Jardim do Éden. Vou mostrar também, gente, aonde eu vou plantar as nossas primeiras plantinhas, que será a nossa lágrima de Cristo e sangue de Cristo. Coisa mais linda, gente. De início aqui a gente já tem bastante coisa, né? Temos aqui vários Comigo Ninguém Pode, que eu fiz o replante. Temos íris, temos hibiscos.
Aqui, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu já tenho um canteirinho aqui de espada de São Jorge, na verdade de lança, né? Tem uma buguevilha aqui, pessoal, que eu não sei se ela vai desenvolver devido à sombra. Tô esperando, porque agora eu vou deixar ela crescer e vou ver se vai desenvolver. Se não desenvolver, a gente vai ter que tirar. Mas esse será o início, gente. Por todo esse jardim terá caminho. Terá um caminho aqui, que leva lá pro galinheiro. Terá outro caminho aqui, que leva para outro lugar, lá para as árvores frutíferas. Aqui a gente tem o nosso pocinho. Aqui a gente tem uma bela de uma árvore maravilhosa, gente. Muito, muito linda. Que eu pretendo fazer uma pracinha também aqui embaixo dela. Essa daqui esqueci o nome dessa plantinha agora, gente. Mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que é uma planta maravilhosa, dá umas florzinhas brancas, coisa mais linda. Aqui a gente já tem várias plantinhas. A gente já inicia com algumas íris maravilhosas que já estão quase florindo. Temos vários comigo, ninguém pode aqui. Temos jade. Temos também lírio da paz branca. Temos aqui o nosso bico de papagaio, que sempre está radiante. Temos yuca. Temos muitos e muitos cingônios. Temos muitas plantinhas por aqui, gente. Vou fazer um tourzinho rápido aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de onde será o nosso Jardim do Éden. Aqui a gente temos um caminho, que eu pretendo fazer um caminho aqui. Tudo com o tempo, né, gente? Tudo com o tempo de Deus. Aqui a gente tem várias plantinhas maravilhosas. Tem algumas que ainda estão em floração. Tenho esse jasmim aqui, que ele é maravilhoso. Quando está em floração, ele é divino. Temos gerônio. Temos várias plantinhas por aqui, gente. Temos lavanda. Temos muitas plantinhas por aqui. E eu já queria mostrar para vocês. Olha esse espetáculo, gente, que eu tenho ali. Vou mostrar para vocês de pertinho como que tá linda as minhas bromélias ali. Aqui a gente tem lavanda. Pretendo colocar mais lavanda também. Temos bastante plantinhas por aqui já, gente. Bastante plantinhas. Cada uma mais linda que a outra. Deixa eu mostrar para vocês como tá lindo as nossas bromélias, gente. Olha que coisa mais linda que está as minhas bromélias por aqui. Elas floriram. Está a coisa mais linda, gente. Enfeitando aqui o nosso Jardim do Éden, pessoal. Aqui eu tenho algumas rosas do deserto que estão em dormência agora, né? Fiz a poda delas. Mas essas belezuras aqui está perfeita, gente. Olha que coisa mais linda a floração dessas bromélias. Que espetáculo que tá. Ali a gente tem também a hortênsia, que eu também fiz a poda, né? A gente precisa fazer a poda das plantinhas para elas virem com mais força. Esse pezinho aqui, gente, de cróton, eu plantei um galinho, tô esperando para ver se vai brotar, se vai dar certo, mas eu acredito que sim. E por aqui a gente tá assim, gente, com algumas plantinhas, mas eu tenho intenção de colocar muito mais plantinhas. Temos dracena roxa, temos várias plantinhas por aqui, gente. Cada uma mais lindinha que a outra. Aqui a gente tem as nossas babosas. Aqui a gente tem o nosso berçário de suculenta, que é uma outra coisa que eu vou fazer depois, outros projetos. Temos muito aqui, gente, também a lavanda, como eu falei pra vocês. A minha lavanda tá muito bonitinha, começou a dar florzinha já, tá vendo? Mas aqui eu pretendo plantar muito mais lavanda, para vocês terem uma noção da onde será o nosso Jardim do Éden. Gente, e o nosso cingônio tá a coisa mais rica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E olha aqui, gente, que espetáculo. Todas fechadinhas. À noite, gente, elas abrem. Tá bem florida essa belezura aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Então a gente já tem bastante plantinhas para iniciar o nosso Jardim do Éden por aqui. E eu queria mostrar para vocês terem uma noção de como que vai ficar isso daqui antes e como vai ficar depois. Aqui a gente tem as nossas babosas, várias babosas. Aqui a gente tem o nosso boldinho também, que eu ia tirar ele daqui, gente, mas não vou tirar mais, porque olha aqui a floração dessa lindeza.
Olha que coisa linda, gente. Então não vou mais tirar ele daqui, só vou diminuir ele, né? Para ele não tomar conta de todo o nosso jardim. E por aqui começamos já com essas plantinhas maravilhosas. E vou mostrar para vocês agora, gente, um pedacinho do pomar que eu tenho, que a gente vai plantar. E vou falar para vocês as minhas ideias, o que eu tenho as ideias para pôr em prática. Aqui, gente, a gente tem um pé de aqueles pepininhos de conserva. Então agora eles não estão bonitos porque não é época dele. Isso daqui, gente, é uma linda, 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 maravilhosa árvore, que é a Santa Bárbara, gente. Ela é rosinha. Ela já tá cheia de cachinhos, daqui a pouco vai vir a floração. Quando tiver florida eu vou mostrar tudinho para vocês. E nela a gente tem os pepininhos, né? Que tem toda a forração dele aqui. Quando ele tá produzindo também, ele é muito bonitinho. Por enquanto eu vou deixar ele aí, não vou tirar. Futuramente eu vou ver, talvez eu mude ele de lugar. Mas por enquanto ele vai ficar aí. Temos várias plantinhas por aqui, pessoal. Já tem um jardim, um pequeno jardim começando, mas já tem algumas plantinhas em formação. Então queria mostrar para vocês terem uma noção de como está e de como vai ficar, né, gente? É do mesmo jeito que eu mostrei para vocês o Jardim das Flores, como era e como ficou. Por aqui, gente, voltando aqui onde a gente estava passando, agora a gente vai entrar na parte aonde eu vou mais plantar, gente, que será aqui. Essa parte aqui do jardim, eu vou fazer uma filmagem para vocês terem uma noção da amplitude do espaço que a gente tem por aqui. Aonde eu estou passando, pessoal, será um caminho que eu vou fazer. Aqui será um caminho. E aqui tá as nossas lágrimas de Cristo, gente. A lágrima de Cristo, branquinha. E temos também o coração sangrento, que é o vermelhinho. Gente, eu amei elas aqui nesse local. Tá a coisa mais bonitinha. Eu acredito que vai dar um destaque bacana aqui no nosso jardim. Então eu quero dizer para vocês que aqui, ó, nesse espaço, gente, será o nosso primeiro canteiro. Como eu plantei as duas lágrimas aqui, ó, uma aqui e uma ali, a minha intenção, gente, é fazer um arco para iniciar esse jardim. Nesse pedaço, pessoal, eu quero fazer um jardim que, como bate bastante sol aqui, quero fazer um jardim de cactos e suculentas. Então todas aquelas suculentas que a gente tem lá, vai vir tudo pra cá. E aqui a gente vai fazer o primeiro jardim, que seria um jardim de cactos e suculentas. Continuando aqui, a gente vai ter um caminho, que a gente vai estar passando por todo esse caminho, que eu quero estar fazendo com vocês, com belos pisantes. E vai levar para um outro jardim, também aqui dentro do Jardim do Éden. Por que do Éden, gente? Muitas frutíferas eu tenho por aqui e eu achei que seria necessário colocar esse nome. Aqui, gente, eu quero fazer um outro ambiente. Bem aqui, ó. Aqui eu tenho a intenção de fazer um outro arco com uma outra planta que eu já tenho em mente, mas eu não vou falar para vocês agora, mas também com uma trepadeira. E aqui eu quero fazer um outro ambiente para que a gente possa sentar, colocar uma mesinha, tomar um cafezinho da tarde. Todo aquele ambiente gostoso, né, pessoal? Aqui a gente tem um poço. Lá em cima a gente tem um outro poço. E por aqui a gente tem toda essa amplitude. Vou mostrar para vocês um pedacinho de toda essa amplitude. E aos pouquinhos a gente vai fazendo o jardim. Quero colocar muitos crótons aqui bem coloridos. Quero colocar camarão vermelho, quero colocar camarão amarelo. Gente, eu quero colocar muitas plantas por aqui. E de início, já tá preparadinho aqui pra gente começar o nosso jardim primeiro dos cactos. Então eu já fiz aqui um formato na onde eu quero fazer o jardim dos cactos e das suculentas. Então a gente vai começar aqui no início, já tem algumas plantinhas que eu plantei aqui, que brevemente vocês já vão ver. Tem algumas coisinhas aqui, mas nesse espaço aqui, gente, que eu já carpi, eu já limpei, onde a gente já tem algumas plantinhas, a gente vai dar início exatamente nesse lugar que já tá limpinho aqui.
Os demais, pessoal, a gente não tem grama aqui ainda, mas a minha intenção é gramar tudo. Por enquanto é só uma graminha amendoim que eu tenho aqui. Vou ver se eu permaneço com ela ou se eu coloco outro tipo de grama. E é isso, eu queria mostrar para vocês terem uma noção de como que vai ficar o nosso jardim. Vou fazer uma filmagem rápida para vocês verem e terem uma noção da amplitude do local que eu tô falando para vocês. E lá na frente tá as nossas lindezas, Lágrimas de Cristo e Coração Sangrento. Eu já estou amando, pessoal, já estou imaginando ela bem grande aqui. No arco que eu vou colocar nelas, você imagina que coisa mais linda, uma do lado da outra. Eu já estou amando só de ver elas aqui, gente. Só de ver elas plantadinhas aqui. Eu já imagino como não vai ficar isso aqui, né, gente? Como não vai ficar rico isso daqui. Lá no fundo eu tenho bastante bougainvillia, que eu mostrei para vocês também já em várias vezes aqui no vídeo. E essa Lágrima de Cristo, gente, tá a coisa mais rica. Espero que ela se desenvolva bem aqui. Analisei bem o local, gente, para ver se tinha bastante sol. E aqui tem bastante sol para elas, então acredito que elas vão se adaptar muito bem aqui. Que é a branquinha, Lágrima de Cristo, e a sangue, Coração Sangrento, né? Então, elas já estão aqui. Agora vamos esperar elas desenvolver e vamos providenciar um arco para elas ficar cada dia mais lindas. A plantinha que eu falei pra vocês, gente, é a murta. Essa plantinha linda aqui, essa árvore maravilhosa que eu tenho aqui bem no início, ela é a murta, gente. Ali eu tenho um outro poço, que é onde eu molho as minhas plantinhas. Então vou fazer uma limpeza geral, vou tirar todas essas telhas. Então a gente tem bastante projeto por aqui, gente, bastante trabalho para fazer. Mas eu garanto que vai ser bem satisfatório. Vai ser maravilhoso. Essas plantinhas que eu tenho aqui, gente, as trombetas, acabei de mostrar agora para vocês. Elas são as trombetas, já estão produzindo, né? Elas dão bastante flores. E aqui embaixo, pessoal, eu quero fazer vários pisantes, eu quero fazer um espaço bem gostoso pra gente ficar aqui, sempre com banquinho, sempre com mesinha, porque a gente tem um espaço maravilhoso, né, gente? Então a gente tem que aproveitar o espaço para fazer cada coisinha, pra gente poder ficar bem, ficar feliz, aproveitar a natureza, né, de Deus e curtir bem o ambiente. Então, muito trabalho por aqui, mas eu acredito que a gente pondo em prática, né? Daqui a pouquinho a gente vai estar com ele bem concretizado, igual a gente concretizou o Jardim das Flores, né, gente? Que sinceramente ficou divino o Jardim das Flores. Olha aqui, olha o tamanho, gente, dessa árvore que eu tenho aqui. Ela é centenária, gente. Ela é maravilhosa, ela é gigante. Coisa mais linda. Tem muitas e muitas árvores por aqui. Então aqui é bem gostoso mesmo. Só que o sol aqui, à tarde, ele bate com bastante frequência. Então ele tem bastante horas de duração. Então acredito que as nossas plantinhas vai agradecer esse solzinho que bate por aqui. Vou fazer um tourzinho para vocês, pessoal. Aqui eu tenho a nossa belíssima primavera bougainvillia. Temos aqui, gente, bastante frutífera. Olha o espaço que a gente tem por aqui, gente. Então imagina quanta plantinha a gente não pode plantar aqui, hein? Tenho pés lindos e lindos de bananeira por aqui. Tem esse lindo pé também de jabuticaba. Tenho também, gente, aqui um pedacinho que eu tenho aqui, é um pezinho de caju. Só que ele nunca me deu caju, gente, mas é um pezinho de caju. Logo ali na frente, pessoal, eu tenho pitaias. E olha como que esse pé de jabuticaba tá imenso, gente. Coisa mais linda. Temos pezinhos de goiaba. Temos pezinhos de araçá. Fruta do conde também temos, pessoal, ainda não está em floração.
olha que coisa mais linda essas pitaias, gente. Ela já está bem grande, já está na hora de fazer as latadas para ela poder começar a produzir. Mas brevemente a gente já vai mexer nessas pitaias também, para a gente deixar ela ponto de produção, né? Elas precisam de um arco para ela poder subir e produzir. Aqui a gente tem um pezinho de limão, gente, que me dá muitos limões. É muito gostoso, é aquele limãozinho rosa. Eu sempre tenho limão aqui na chácara, gente, não tem como não ter. Produz muito, muito limão. E a nossa visão ali, ó, espetacular das nossas bougainvillas, gente. É um verdadeiro espetáculo. Agora à tarde o sol bate bem nelas, então elas ficam bem vivas. E faz muito, 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 muito tempo que ela está florindo e não termina a floração. Temos vários pés de banana, como eu falei para vocês. As bananas aqui, gente, não deixa a desejar. Limão, limão siciliano, limão Tahiti. Essas são algumas frutas, gente, que eu gostaria de mostrar para vocês terem uma noção de como é o nosso pomar por aqui. Tudo muito lindo, tudo muito frutífero. Então nada melhor, né, pessoal, do que o nosso nome em ser o Jardim do Éden, o nome do nosso jardim ser do Éden, devido à quantidade de frutas que a gente tem por aqui. Esse pezinho é um pé de limão siciliano, gente, maravilhoso. Por aqui a gente tem bastante frutíferas, temos pezinho de lixia também, que ainda não deu produção de lixia porque é muito pequenininho. As bananas aqui, gente, como eu falei, é espetacular. Toda vez que a gente vem aqui no pé de banana, gente, no pezinho de banana sempre tem um cacho de banana. Então a gente tem sempre banana em produção. E olha que coisa mais rica, gente, esse pé de manga. Muito, muito lindo, totalmente florido. Acredito que brevemente a gente já vai ter bastante manguinhas por aqui. Essa manga, gente, é uma manga bem pequenininha, eu não sei o nome dela, só que ela não é a coquinho. É outro tipo de manga, ela não tem fiapo, mas está toda florida por aqui. Logo em seguida a gente tem mais pés de laranja. Temos o pocinho nosso ali na frente que nos ajuda, né, a abastecer essas frutíferas maravilhosas, que ajuda a tá sempre regando essas frutíferas perfeitas, gente. E olha esse espaço. Olha a imensidão desse espaço que a gente tem para fazer jardim. A minha intenção aqui, pessoal, é fazer vários canteiros. De início a gente já começou, né, com a nossa lágrima de Cristo. E ali vai ter um arco naquela lágrima de Cristo e logo em seguida a gente vai fazer uma plantação de cactos e suculentas, gente. Então acredito que vai ficar legal. Quero fazer um espacinho de cactos e suculentas. Olha o tamanho desse pé de manga, gente, que delícia, que coisa mais rica. E logo em seguida eu quero fechar, né, gente, isso aqui com bastante flores. Quero sempre plantinhas que sejam floridas e que sejam arbustivas. Quero plantas que eu possa plantar direto no chão. Vai ser poucos vasos que eu vou ter por aqui, gente, porque eu quero fazer canteiros, quero fazer cantinhos. Embaixo desse pé de manga eu já tenho um projeto maravilhoso, porque vai ficar perfeito, porque é uma sombra, gente, perfeita. Então a gente tem um espaço bem gostoso por aqui. Aqui provavelmente vai ter um ambiente bem gostoso pra gente ficar aqui embaixo, né? Tomar um cafezinho da tarde, que a gente já tem essa lindeza costela de Adão maravilhosa, perfeita. Então já temos bastante plantinhas por aqui. E logo aqui na frente, como eu já mostrei pra vocês, é o espaço que a gente vai dar início ao primeiro canteiro que a gente vai fazer aqui no Jardim do Éden. Temos várias frutíferas e também temos bastante plantinhas por aqui, gente. Olha que coisa mais rica aqui. Já temos várias plantinhas que estão precisando de cuidados, que estão precisando de adubação. Mas como eu falei pra vocês, gente, aqui é bem grande, então a gente tem que ir devagarzinho, né? Mas olha que coisa mais riquinha, gente, que coisa mais fofa. Agora a gente vai se dedicar mais a esse pedacinho aqui. Aqui a gente tem uma jade linda também, perfeita. Agora a gente vai se dedicar a esse espacinho que a gente tem aqui. E a gente vai deixar isso aqui cheio de flores. Ai, que coisa mais linda, gente, esse vaso. Que coisa mais rica. São cactos, é um vaso bem grande de cactos. Aqui a gente tem um espaço que a gente vai dar início, né?
Aqui a gente tem também um lavatório, né, gente, ali do ladinho, eu já vou usar também como vaso. Então tem muita coisa para organizar por aqui, mas eu acredito que esse primeiro canteiro vai ficar divino. Depois desse virá mais canteiros e aos pouquinhos eu vou mostrando tudinho para vocês. Se vocês tiverem ideias também para poder estar deixando ideias aqui para mim, eu aceito, gente. Aqui eu vou fazer uma barreirinha de pedras que eu acho que fica bastante legal, né? Pra gente plantar os nossos cactos, eu acho que vai ficar bem bacana. Fazer uma limpezinha aqui e aqui a gente vai começar com os nossos cactos e suculentas. Para quem é amante de cactos e suculentas, né, gente? Olha que coisa mais linda. Por que os cactos, gente? Porque eu já tenho cactos aqui. Então, como eu já tenho alguns cactos aqui, eu só vou dar continuidade à espécie que está aqui. E como aqui bate muito, muito sol, eu acredito que vai ficar bem bacana e vai dar um destaque legal no nosso cantinho. Temos que ter, né, gente? Temos que ter plantas de meia sombra, temos que ter cactos, que eu sou apaixonada. Suculenta, gente, nem se fala. Esse cactus aqui eu mudei recentemente, tirei ele de um lugar que tava... ele tá até tortinho aqui, tá vendo? Tirei ele de um lugar que tava bem apertadinho, gente, coloquei ele aqui. Acredito que ele vai ficar legal e ele vai se desenvolver. E ele não vai ficar tão tortinho assim, porque ele tá bem tortinho, porque ele tava em um lugar bem apertado e não tinha por onde ele crescer. Mas a minha intenção aqui, gente, é colocar umas pedras, enfim. Muitos projetos, muitos sonhos e a gente vai realizando cada dia, né? Cada dia a gente vai colocando uma coisinha no lugar e eu tenho um espaço bem grande aqui e eu acredito que depois que tiver tudo concluído, gente, tudo certinho, com vários arcos, isso daqui vai ficar muito bonito. Vai ficar divino. Então, queria muito ter mostrado esse espacinho aqui para vocês, queria que vocês vissem. Acredito que vai ficar lindo, gente, quando tiver tudinho pronto. Eu já estou amando, pessoal, já estou imaginando ela bem grande aqui. No arco que eu vou colocar nelas. Você imagina que coisa mais linda, uma do lado da outra. Eu já estou amando só de vê-las aqui, gente. Só de vê-las plantadinhas aqui. Eu já imagino como não vai ficar isso aqui, né, gente? Como não vai ficar rico isso daqui. Lá no fundo eu tenho bastante bougainvillia, que eu mostrei para vocês também já em várias vezes aqui no vídeo. E essa lágrima de Cristo, gente, tá a coisa mais rica. Espero que ela se desenvolva bem aqui. Analisei bem o local, gente, para ver se tinha bastante sol. E aqui tem bastante sol para elas, então acredito que elas vão se adaptar muito bem aqui. Que é a branquinha, lágrima de Cristo, e a sangue, coração sangrento, né? Então, elas já estão aqui. Agora vamos esperar elas desenvolver e vamos providenciar um arco para elas ficar cada dia mais linda. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Fiz com bastante carinho para vocês. Mostrei um pouquinho aqui das minhas plantações, um pedacinho do meu dia para começar aqui para vocês terem uma noção do que vem por aí, né? Então, assim, quem tiver sugestões de plantinhas que eu posso colocar aqui, gente, que aqui é meia sombra, mas tem bastante sol. Então, vamos dizer que seja um meia sombra mais para o sol, vamos dizer assim, né? Pode deixar sugestões aí, nome de plantinhas que eu posso estar colocando aqui. Vou fazer vários canteiros, gente, com vários arcos, porque eu amo arcos de plantas, né? Trepadeiras, então a gente vai colocar bastante coisa aqui no nosso jardim. Esse foi o vídeo de hoje, que eu fiz bastante carinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um beijão no coração de todo mundo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!